Olá, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula de microcontroladores. Antes de iniciarmos o conteúdo da aula de hoje, estarei respondendo os exercícios que foram propostos na aula anterior. Eram apenas 5 questões, entre elas está a primeira questão que diz: qual a arquitetura e a tecnologia utilizada no microcontrolador AVR? A arquitetura é a arquitetura de Harvard e a tecnologia é RISC. Tudo bem? Na segunda questão está o que ocorre no ciclo de máquina. Como podemos ver, como vimos no nosso resumo da aula anterior, no ciclo de máquina ocorre a busca, ou seja, ele vai procurar qual é a próxima instrução, decodificação, que é a tradução para a máquina do que se trata a instrução, a execução dessa instrução e a gravação. A terceira questão é: o que é MIPS? Como vimos, são milhões de instruções por segundo. Tudo bem? Quarta questão: qual é a função dos elementos que compõem a estrutura básica de um microcontrolador? Nesta questão, não basta apenas dizer quais são os elementos, mas também dizer para que eles servem, né? Qual é a função deles. Tem a UCP, que é o processador que coordena a operação do sistema, as memórias, que são responsáveis por receber as informações que coordenarão a operação do processador, e os periféricos, que são utilizados para interagir com o meio externo. Essa está bem claro para todo mundo, assim espero, né? A quinta questão é: quais os terminais que fazem a interface entre o microcontrolador e o meio externo? É o pino de alimentação, reset, periférico de entrada e saída e o clock. Tudo bem? Agora vamos iniciar o conteúdo da aula de hoje, a aula 3. Na aula de hoje estudaremos a respeito do Arduino. Então, o que seria o Arduino, né? O Arduino ele foi criado em 2005 por um grupo de 5 pesquisadores. E esses pesquisadores, eles tinham o objetivo de elaborar um dispositivo que fosse ao mesmo tempo barato, funcional e fácil de programar, sendo dessa mesma forma acessível a estudantes e a projetistas iniciantes, né? Além disso, também foi adotado o conceito de hardware livre. E o que significa isto? Significa que qualquer um pode montar, ou modificar, ou melhorar e personalizar um Arduino, partindo do mesmo hardware básico. Então, assim foi criada essa placa, que é composta por um microcontrolador Atmel, como podemos ver aqui. Nós temos essa placa, que possui um controlador Atmel, circuitos de entrada e saída, que podem ser facilmente conectadas a um computador, e programada via IDE, que é o nosso Ambiente de Desenvolvimento Integrado, utilizando uma linguagem de programação baseada na linguagem C ou C++, sem a necessidade de equipamentos extras, apenas utilizando um cabinho USB. Vai ser conectado aqui, bem? Mas nos outros slides veremos com maior detalhe a respeito dos pinos e quais os elementos que compõem essa placa, tá bem? E esse microcontrolador Arduino, depois que ele é programado, ele pode ser utilizado de forma independente, ou seja, você pode programar ele e depois colocar para controlar um robô, ou uma lixeira, um ventilador, ou até mesmo as luzes da casa, ou a temperatura de um ar-condicionado. Também pode utilizar como aparelho de medição ou qualquer outro projeto que vinha à mente, entendeu? Existem diversos modelos de Arduinos. O tipo de placa que você vai utilizar, ou seja, que vai ser utilizado, depende muito do projeto que vai ser desenvolvido e do número de portas que é necessário para esse projeto. As opções mais comuns do Arduino são o Arduino Uno, que tem 14 portas digitais e 6 analógicas, o Arduino Mega, que é um controlador, que é um microcontrolador que tem o ATmega
2560 e tem 54 portas digitais, e também tem um Arduino Dui, que é baseado no processador ARM, que tem 32 bits e 512 KB de memória. Então, qual Arduino eu vou utilizar, né? O Arduino depende da aplicação, mas no momento daremos ênfase a esse Arduino Uno. Agora podemos ver aqui a nossa placa de Arduino e o que compõe esta placa, né? Na placa do Arduino Uno, possuem esses pinos, 14 pinos de entrada e saída, dependendo de como vamos configurá-los. E dentre esses 14 pinos, que podem ser configurados como entrada ou como saída, existem 6 pinos que são de PWM. Podemos ver aqui no pino 3, 5, 6, 9, 10 e 11, que eles possuem um sinalzinho de como se fosse um tio na frente do número. E isto representa que o meu pino, ele é de PWM, tudo bem? E esses pinos, eles aceitam uma corrente máxima, suportam uma corrente máxima, né, de até 40 mA no pino. Também temos na nossa placa um LED, que ele é ligado ao pino 13, para informar que esse pino foi acionado. Tudo bem? Então, exclusivamente para esse pino 13, toda vez que eu acionar esse pino, o LED irá acender. Também temos nessa placa um LED que indica que a placa está energizada. Que é esse LED aqui de ON, para dizer que ela está ligada ou não. Também possuem dois LEDs para comunicação serial, onde é de transmissão e recepção de dados. O nosso microcontrolador, que é o Atmega 328, e também temos nesse Arduino Uno 6 pinos de entradas analógicas. Podemos ver aqui que ele pode ser utilizado apenas como entrada analógica. Como vimos nos pinos anteriores, os 14 aqui, eles podem ser configurados como entrada ou saída. Já nesse caso aqui não, eles são apenas pinos de entradas analógicas. O que eu poderia ligar na minha entrada analógica? Por exemplo, o meu potenciômetro, o meu joystick. Como a gente já conversou bastante sobre isso e iremos ver algumas aplicações no futuro em relação a isso. Também temos os nossos 3 pinos aqui de alimentação, né? Que é um pino que pode fornecer para tipo, ligar alguma coisa externa, algum elemento externo. 3,3 volts ou 5 volts ou 1 terra, que é o GND. Normalmente não aconselhamos sobrecarregar esses pinos aqui alimentando, por exemplo, servomotores, e sim aconselhamos colocar uma fonte externa, mas eles também podem ser utilizados como uma alimentação externa, desde que não sobrecarregue, ou seja, que você não coloque muitos elementos ligados a essa porta. Então, o ideal é que sempre que eu precisar ligar servos ou algum outro elemento externo que solicite bastante corrente para o meu circuito, eu não ligarei nessas portas, tudo bem? Mas elas existem e podem ser utilizadas em alguns casos. Temos o nosso cristal de clock, ou seja, é o nosso piezo, né? Que ele funciona a 16 MHz, a frequência dele. Temos também o nosso botão de reset para resetar a placa. E o Arduino ele pode ser alimentado de duas formas. Pode ser alimentado tanto pela porta USB, quando eu conecto o meu Arduino ao computador, com comunicação serial com o PC, aí vai fornecer uma alimentação de 5 volts contínua para o meu Arduino, ou também pode ser pela fonte externa e de 7 a 12 volts contínuo, tudo bem? E como é a estrutura, né, de um programa em Arduino? Vimos que é bastante fácil de programar um Arduino, mas como seria essa estrutura básica, né, inicial, para a gente conseguir programar? Primeiro teremos o setup, que é nessa parte do programa você vai configurar as opções iniciais do seu programa, ou seja, os valores iniciais de uma variável, se uma porta será utilizada como entrada ou como saída, mensagem ao usuário. Como os vimos no Arduino, na imagem anterior, existem alguns pinos do Arduino que eles podem ser configurados tanto como entrada, tanto quanto saída.
Vai ser nessa parte do programa que vamos definir se aquele pino ele é de entrada ou ele é de saída. Tudo bem? A respeito do loop. No loop, o programa repete uma estrutura de comando de forma contínua ou até um comando de parar, seja enviado para o Arduino, ou seja, ele vai ficar repetindo aquela rotina até que eu mande parar, tudo bem? Agora falaremos um pouco a respeito do ambiente de programação, né? Vimos que o Arduino ele é bastante simples de programar, vimos a estrutura básica desse Arduino, e agora onde é que eu crio as minhas rotinas, onde é que eu crio o meu programa do Arduino? E estaremos utilizando esse ambiente de programação oficial do Arduino, que pode ser baixado através desse link gratuitamente, deixarei disponível para vocês no portal. E como funciona, né? Como é que eu faço para programar nesse ambiente aqui? Vamos primeiro falar a respeito dos botões que temos nesse ambiente. O primeiro botão que temos é um botão aqui de verificar. O que é que ele faz? Ele compila e aprova o código, ou seja, eu vou escrever meu código aqui e ele vai verificar se tem erros de sintaxe, ou seja, se tem algum ponto e vírgula faltando, algum parênteses faltando, se tem algo errado no meu código. Também temos o segundo botão, que é o botão de upload, que ele vai enviar o código para a placa do Arduino. Ou seja, eu vou escrever todo o meu código nesse ambiente, depois que tiver tudo verificado, ou seja, que eu compilei o meu código certinho, eu vou enviar para a placa para testar o meu código, tudo bem? Para colocar em funcionamento. Também temos um terceiro botão, que é o botão de novo. Nesse botão ele vai abrir uma nova aba, uma nova janela para você criar um novo código. Um outro botão é o botão de salvar. Esse botão ele vai permitir que você salve o código que foi feito, né? Que foi realizado. Também temos esse botão, que é o botão de abrir. Aqui, se você já tiver algum código, algum programa escrito no seu computador, você vai abrir através desse botão e verificar todo o código, para poder fazer a leitura desse código, né? Também temos essa área em branco aqui, essa área branca, né? Que é onde vamos fazer a nossa programação, né? O desenvolvimento do nosso programa, o desenvolvimento das nossas rotinas são todos escritos nessa área aqui em branco, ou aqui na cor branca. Antes de iniciarmos os nossos exercícios ou propor alguma atividade para vocês, vamos ver algumas funções básicas que são utilizadas no Arduino, né? A respeito das funções de entradas e saídas digitais, temos o Pin Mode. O que é que isto faz? Ele configura o pino especificado para funcionar como uma entrada ou uma saída. Vimos nos slides anteriores que o Arduino ele tem alguns pinos que eles podem ser configurados tanto como entrada ou como saída. E para configurar esses pinos, utilizamos essa função, onde eu vou especificar aqui o número do pino. Por exemplo, se eu quisesse utilizar o pino 4, estaria colocando aqui 4, vírgula, e o modo, ou seja, se ele é uma entrada ou ele é uma saída, tudo bem? Sempre lembrando que na função, você vai colocar qual é a função, pinMode, abre parênteses, colocar o número do pino, vírgula, qual o modo nesse caso, se é uma entrada ou uma saída, fechar o parênteses e finalizar sempre com um ponto e vírgula, tudo bem? Isso para todas as outras funções, mas deixar bem claro nessa, para não esquecermos no nosso código. Também temos um digital read pino, ou seja, o que ele vai fazer aqui? Ele vai ler o valor de um pino digital especificado, que pode ser nível high, ou seja, nível alto, ou low, tipo nível baixo. O que ocorre aqui? Eu vou especificar um pino, por exemplo, o pino 13, e vou solicitar ao programa que faça a leitura desse pino, ou seja, verifique se esse pino ele encontra-se no nível alto ou no nível baixo, tudo bem? Como temos essa função para a leitura do pino, também temos a mesma função para a escrita do pino. O que isso faz? Ele vai acionar um valor, colocando em nível alto ou nível baixo um pino digital. Esta função é bastante utilizada, por exemplo, quando eu quero acender um LED.
eu vou informar qual pino que o LED está acionado, por exemplo, no pino 13, posso colocar, e informar se eu quero colocar ele no nível alto, para ligar e acender o LED, ou no nível baixo para apagar esse mesmo LED. Também temos algumas funções que são funções temporizadas, né? Agora veremos essa função que é o delay. O que seria esse delay? Ele faz uma pausa no programa por uma quantidade de tempo específica, que normalmente o delay é utilizado em milissegundos. E cada segundo, sabemos que ele equivale a 1000 milissegundos. Então, se eu quisesse colocar 1 segundo, 1000 milissegundos, tudo bem? Se quisesse colocar 9 segundos, seria 9000 milissegundos. E assim por diante. Sempre lembrando que essa função ela trabalha com milissegundos. Agora vamos ao nosso exemplo, né? Vamos fazer um exemplo no nosso ambiente de programação, que é: desenvolva um programa que acenda e apague um LED em intervalos de 1 segundo. Lembrando, 1 segundo equivale a quanto? 1 segundo equivale a 1000 milissegundos. Pois bem, aqui está nosso ambiente de programação. Se vocês acessarem um link que deixarei disponível, pode baixar gratuitamente no site do Arduino. Aparecerá um ícone igual a esse aqui, onde quando vocês executarem já vai iniciar com essa tela, onde tem essas duas funções que comentamos nos slides anteriores. Que aqui é onde eu vou configurar os meus pinos e aqui é onde eu vou colocar o meu programa, tudo bem? Vamos falar a respeito de algumas observações antes de iniciar. Sempre que colocar dupla barra aqui, ou barra barra, tudo que tiver depois dele, o programa não lê como uma instrução, ou seja, ele não identifica aquele programa, que é um programa. Ele identifica que é apenas um comentário. Então, vamos apagar esse comentário aqui e apagar o comentário embaixo e deixar apenas nossas duas funções. Vamos colocar o nosso comentário aqui. Coloca dupla barra e, por exemplo, vamos escrever programa. E qual é o programa, né? Esse programa é para piscar. Então, ele é um pisca LED, beleza? E quem é o... Vamos colocar embaixo também o nome do autor. No caso aqui é o meu nome, Gabriela Gonzalez. Vocês farão a mesma coisa colocando o nome de vocês, lembrando. Tudo que tiver depois de dupla barra, ele não lê como um programa, é apenas um comentário, tudo bem? Então vamos lá. Qual era a nossa atividade, né? Nosso exercício? É fazer um programa que pisque um LED. E como é que eu faço para piscar um LED? Vimos no slide anterior, na aula, que a função para eu acender uma saída para... Primeiramente, né, para configurar um pino como saída, é como pin mode, abre parênteses. Qual é o pino que eu vou usar? Aqui, por exemplo, eu vou usar o pino 2. Pino 2 vai ser configurado, vírgula, como saída, output. Tudo bem? E terminando com ponto e vírgula. Não esquecer nunca do ponto e vírgula. O que é que eu estou dizendo para o meu programa aqui? O que é essa instrução? Eu estou falando que eu estou configurando o meu pino 2 como saída. Apenas isso, tudo bem? Ainda não estou utilizando o meu pino, estou apenas configurando. Vamos, eu vou descer aqui para ficar mais organizado. Agora vamos efetivamente fazer o nosso programa. O que é que precisa do nosso programa? Acender essa saída, que eu vou colocar o meu LED. Então, como é que vimos lá que era? A função é digitando. Beleza? E qual é a saída que eu quero escrever, o que eu quero acionar? É a saída 2, que eu já defini como saída, né? O que eu vou colocar nela primeiro? Nível alto. Então, é high. Então, eu estou informando aqui
que é a minha saída 2, que já foi definida como saída, ou seja, meu pino 2, que foi definido como saída, ele vai para o nível alto, ou seja, vai acender o meu LED. E ele por quanto tempo vai ficar aceso? A gente colocou no nosso exercício que era por 1 segundo. Qual é o temporizador, a função de temporização? Delay. Delay minúsculo. Então, vamos escrever delay. E colocar 1 segundo. 1 segundo equivale a 1000 milissegundos. Então, 1000 milissegundos. Tudo bem? Então, aqui, o que o meu programa já está fazendo? Já configurei o meu pino 2 como saída. Agora eu estou dizendo que eu quero escrever na saída dele nível lógico alto, ou seja, vou acender meu LED, e ele vai permanecer com o nível lógico alto por 1 segundo. Agora eu tenho que apagar o meu LED. Da mesma forma, eu vou escrever na saída. A mesma saída, né? Que está ligado ao meu LED. Só que agora eu vou colocar nível lógico baixo. Tudo bem? Por quanto tempo também? 1 segundo, ou seja, 1000 milissegundos. Um delay de 1000 milissegundos. Sempre nunca esquecer do ponto de vírgula, se não dá erro de sintaxe. Tudo bem? Então, aqui eu fiz o meu programa, configurei a minha porta, o meu pino. Fiz o meu programa, só que agora como é que eu testo? Naturalmente, você iria testar compilando, né? Vamos lá, compilar o nosso programa. Primeiro eu vou salvar em algum lugar. Vou escrever como aula 03. Salvei o meu programa em algum lugar do meu computador. Compilei, ou seja, vai carregar aqui a minha barrinha para compilar. Ou seja, ele está compilando o meu programa. Vou aguardar ele concluir esse passo. Bem, compilação terminada, ou seja, concluí. Tá tudo ok, não deu nenhum erro na minha compilação. Naturalmente, agora eu iria fazer o quê? Iria carregar, ou vou carregar, né, o meu programa no Arduino físico. Conecto a minha porta USB e vou carregar no Arduino. Mas nesse momento, vamos supor que você ainda não tenha o seu Arduino. Ou como estamos impossibilitados de ir à escola presencialmente, não temos um Arduino da escola para estar trabalhando. Então, vou apresentar para vocês um simulador, que é onde a gente não necessariamente precisa de um Arduino para poder simular tudo o que acontece, né? Como se eu tivesse fisicamente um Arduino no momento. Tudo bem? Vamos lá para no segundo ambiente de desenvolvimento. Agora podemos ver aqui o nosso ambiente de simulação, vamos chamar assim. Ele também pode ser um ambiente de desenvolvimento, contudo a gente vai utilizar ele para simulação, para complementar os nossos estudos, né? Para facilitar quando a gente não tiver posse de um Arduino físico. Ele é o Tinkercad, é o mesmo fabricante do AutoCAD, ou seja, Autodesk. E nesse ambiente a gente consegue simular alguns circuitos. Também vou deixar o link para vocês baixarem, não, né? Que esse aqui é online. Vocês só precisam acessar esse link aqui e criar uma conta, que é gratuito, e vocês poderão utilizar online esse ambiente aqui. Vamos lá. A nossa ênfase hoje é desenvolvimento de circuito. Então, assim que vocês entrarem, vai aparecer essa mesma tela aqui. Vocês vão clicar em circuito. Vamos criar, eu tenho algumas coisinhas desenvolvidas aqui para teste, mas vamos criar um novo circuito. Assim que a gente clicar em criar novo circuito, vai aparecer o nosso ambiente aqui. Se a gente perceber aqui do lado direito, tem alguns componentes, que tem a imagem do componente e o nome embaixo, por exemplo, o resistor, LED, botão, potenciômetro, a bateria e o Arduino, entre outros componentes eletrônicos que a gente utiliza. Mas no momento, o que a gente precisa? A gente precisa do nosso LED, um resistor, né, para controlar o fluxo de corrente nesse LED, e o nosso Arduino. Então vamos colocar o nosso Arduino
basta só clicar em cima, tá? Vai aparecer o Arduino aqui, o Uno, que a gente está utilizando em nossas aulas. Também vamos colocar um protoboard aqui, só para conectar os componentes. O nosso LED. E o nosso resistor. Tudo bem? Vocês podem ver aqui no nossos componentes que se eu clicar em cima do componente, eu consigo alterar, por exemplo, a cor do meu LED. Eu quero um LED verde. Não, eu quero um LED vermelho. Consigo alterar facilmente as cores dele, assim como o resistor. Se eu clicar no resistor, eu consigo mudar a resistência dele. Aqui eu vou utilizar um resistor de 220 ohms. Então, digito 220 ohms e mudo a escala, tudo bem? Como é que eu faço para conectar? Protoboard, lembrando, o protoboard ele conduz aqui nessa linha vertical e aqui ele conduz na minha linha horizontal, tudo bem? Então o que vamos fazer? Se você não clicar, só passar o mouse em cima da perninha do LED, vai estar escrito anodo ou catodo, tudo bem? Lembrando, o anodo é sempre o quê? O lado positivo e o catodo sempre o lado negativo. Então, meu lado negativo, vou ligar aqui no resistorzinho e lado negativo ligo no terra do meu Arduino, tudo bem? Ou posso ligar aqui, vou criar esse menos aqui como terra. E esse menos eu ligo no meu GND aqui do Arduino. Assim como o positivo, escolhemos qual era a porta 2. Então, conectamos o nosso LED aqui na porta 2. E agora, como é que eu coloco o meu programa, né? Nesse ambiente de simulação. Já conectei os meus pinos, agora falta ligar o meu programa. Vamos lá. Vamos pegar o nosso código aqui no nosso ambiente de desenvolvimento, na IDE, selecionar tudo, Ctrl C, copiou e voltar lá. Se eu clicar aqui ó, em código, vai aparecer uma outra tela, onde tem a parte em bloco. Só que o que interessa pra gente, o código em texto. Então vamos continuar, tenho certeza que quero modificar. Aqui ele já mostra um código padrão, podemos chamar assim, onde ele vai acender o pino 13, por exemplo. Mas nesse momento a gente não quer acender o pino, não quer acionar o pino 13. Queremos acionar o pino 2. Então vamos apagar esse e colocar o nosso código. O que o nosso código faz, lembrando, ele definiu o pino 2 como saída, acende o pino 2 e depois apaga esse mesmo pino, tudo bem? Como é que a gente faz para simular? Já fiz a minha ligação, agora falta simular. É só clicar em iniciar aqui em simulação. Então eu vou clicar e ele vai acender e apagar o LED de 1 em 1 segundo. Vocês podem perceber aqui no tempo de simulação que ele está exatamente sincronizado de 1 em 1 segundo. Tudo bem? Então o que a gente viu? Configura a primeira porta, informo para o meu programa se ela é uma entrada ou se ela é uma saída. Depois, eu efetivamente falo para o meu programa o que eu quero fazer. Se eu quero acionar essa saída, desculpa. Se eu quero colocar ela para nível alto ou para nível baixo. E qual o tempo que ela vai ficar nesse estado, tudo bem? Agora vamos supor outro exemplo. Agora vamos para outro exemplo, né? Vamos supor que agora eu tenha dois LEDs, eu preciso acender dois LEDs, então meu programa é piscar LED 1, vamos parar aqui a simulação, não consigo editar, vamos LED 1, que vai ser vermelho, por exemplo, vermelho, e LED 2, que eu vou escolher verde.
O que eu quero fazer agora? Eu quero que, quando o meu LED vermelho acenda, o meu LED verde apague, e no mesmo tempo, de 1 em 1 segundo. Então, o que eu preciso fazer? Vamos sair daqui, vamos primeiro fazer a nossa ligação, né? Vamos ligar. Já utilizamos a porta 2, agora vamos utilizar a porta 4. Pegar mais um LED aqui, colocar na minha protoboard. Deixa eu um pouquinho mais pro lado. Colocar o meu resistor também, na mesma linha. Então, pode perceber que ele está interligado. E vamos interligar ele na porta. Vou colocar aqui. 0 no 0, ou seja, o meu catodo no 0 e o meu anodo na porta 4. E mudar o nosso resistor, né, que agora é 220 ohms. Pode perceber que ele até muda a corzinha já no resistor, já mostra o código de cores desse resistor. Também quero mudar a cor do LED, agora ele fica verde. Então vamos lá. Então eu tenho o meu LED verde e tenho o meu LED vermelho. Quando um acender, o outro tem que apagar. Então vamos lá para o nosso código. Vamos lá. Eu configurei já a minha porta 2, agora eu preciso configurar a minha porta 4. Eu tenho que falar para o programa que ela também é uma saída. Então, qual é a porta que eu quero configurar? 4, vírgula, e ela vai ser o quê? Uma saída, ou seja, um output. Vírgula. Então, configurei a minha porta 4. Agora, o que ela precisa fazer? Ela precisa escrever na porta 4 que quando a minha porta 2 estiver nível alto, ou seja, quando o meu LED vermelho estiver aceso, o meu LED verde vai ter que estar apagado, ou seja, ele vai estar em nível baixo. Pelo um tempo de 1 segundo mesmo. E da mesma forma, quando esse meu LED vermelho apagar, que está ligado na porta 2, o meu LED verdinho, vou escrever nele, que ele vai, ou seja, meu LED verde está ligado em qual porta? Porta 4. Então, se o LED vermelho apagou, o meu LED verde precisa acender, ou seja, eu preciso colocar ele em nível alto. Deixa eu ver. Tudo bem? Pelo mesmo tempo. Vamos simular agora para ver se funciona. Pois bem, meu LED verde acende, o outro apaga. De 1 em 1 segundo. Vocês podem ver. Quando um está aceso, o outro está apagado. E eles intercalam no intervalo de 1 segundo. Mas agora vamos supor, a gente fez o nosso programa, salvou lá bonitinho, tem como salvar para uma próxima aula. Mas vamos supor que na aula eu já esqueci tudo o que eu fiz, né? O que significa isto, pmode, o que significa esses comandos. Então, eu tenho como escrever, tenho como comentar no meu programa o que foi que eu fiz para poder relembrar no futuro, ou até mesmo eu escrever, deixar numa máquina e outra pessoa precisa ver, ou seja, outro programador no futuro precisa ver. A gente faz. Vamos parar aqui a simulação e vamos comentar o nosso programa, ou seja, um programa bem feito ele é sempre bem documentado. Então, para documentar ou para comentar o programa, barra, ou seja, dupla barra, vamos escrever. Primeiro, pmode, o que ele está fazendo aqui? Ele está configurando, está nada mais nada menos que configurando o pino 2 como saída. Tudo bem? É isso que está fazendo aqui. Embaixo, o que ele está fazendo? Barra de novo. Está configurando o pino 4 como saída. Tudo bem? Ou seja, é a etapa de configuração, definição. Já aqui,
barra barra, ele está colocando, ou seja, escrevendo ou jogando para nível alto o pino 2, ou seja, saída 2, já que definimos que ela é uma saída. Também podemos copiar aqui. Da mesma forma aqui embaixo, o que ele está fazendo agora? Está escrevendo, ou seja, jogando para nível, agora é o que? Baixo, o pino 4, ou seja, a saída 4, como definimos em cima. O que acontece aqui nesse delay? Ele vai aguardar, ou seja, vai esperar por 1 segundo, ou seja, que é igual a manter o LED aceso por 1 segundo. Tudo bem? E assim eu vou ter o meu programa 100% documentado. Quando eu precisar ler o meu programa novamente no futuro, ou outra pessoa precisar ler, ela vai entender o que você fez. Ou seja, é sempre muito importante comentar o programa, principalmente inicialmente, informar o que está acontecendo naquele programa, tudo bem? Então, vamos agora para o nosso exercício proposto. Pois bem, agora que já resolvemos dois exercícios juntos, lanço para vocês um exercício proposto, né? Como sempre estamos fazendo. Nesse exercício, eu quero que vocês desenvolvam um programa que acenda e apague um LED verde e um LED vermelho, atendendo às condições abaixo. Quais são essas condições? Quando o LED verde acender, o LED vermelho deverá apagar. Assim como, quando o LED vermelho acender, o LED verde deverá apagar. Tudo bem? Lembra muito o exercício que fizemos juntos, tudo bem? O exercício anterior. Porém, dessa vez, tem que ter um intervalo de 3 segundos para ambos os LEDs, tudo bem? Ou seja, um LED vai passar 3 segundos aceso, depois ele vai passar 3 segundos apagados. Essa condição serve para os dois LEDs, tudo bem? Tranquilo, né? Resolvam essa atividade, simulem, entreguem respostas para os seus professores e na próxima aula iniciaremos respondendo essa atividade como sempre estamos fazendo, tudo bem? Por hoje é só, tenham bons estudos e até a próxima aula!